A volta de Cristo e o perigo das especulações. Vivemos em uma época marcada por intensos conflitos internacionais, crises políticas, econômicas, religiosas e sociais de alcance global. Esses acontecimentos têm conduzido, por um lado, a um período de crescente apostasia da fé e, por outro, a um aumento de especulações sobre a vinda de Jesus e a identificação apressada de quem seria o anticristo ou a besta do Apocalipse. A esperança da volta de Cristo, no entanto, é um ponto central da fé cristã. Desde os tempos apostólicos, os crentes aguardam com expectativa o cumprimento da promessa de que o Senhor voltará em glória para julgar as nações e instaurar definitivamente o seu reino. Contudo, essa bendita esperança tem sido distorcida, ao longo da história, por aqueles que buscaram determinar datas e estabelecer cronogramas para a segunda vinda. Jesus advertiu de maneira inequívoca, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quando os discípulos perguntaram sobre o tempo da restauração do reino, ele respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Essas palavras estabelecem um princípio inegociável. A Igreja deve vigiar e esperar, permanecendo firme na fé, mas sem cair em especulações ou cálculos humanos acerca das cronologias ocultas que pertencem somente a Deus. Tentativas históricas de marcar a volta de Cristo. Ao longo da história, tempos de crise social e religiosa alimentaram especulações sobre a volta de Cristo. Diversos líderes e grupos marcaram datas e criaram cálculos proféticos, mas todos fracassaram, deixando frustração e divisões na fé cristã. O ano 1000 da era cristã. Na Europa medieval, monges e pregadores católicos anunciaram que o fim do mundo ocorreria no ano 1000 depois de Cristo ou em 1033, baseando-se numa leitura literal do Apocalipse, capítulo 20. Acreditava-se que o milênio já havia começado com a encarnação de Cristo e que sua consumação coincidiria com o término dos 1000 anos. Esse anúncio gerou medo, penitências e a intensificação da venda de indulgências. Quando nada aconteceu, cresceram a decepção, a descrença em profecias e as críticas à autoridade da Igreja. William Miller e os Milleritas, 1844. Nos Estados Unidos, o pregador batista William Miller, de 1782 a 1849, anunciou que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844, tomando como base a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8. Versículo 14. Milhares de seguidores venderam seus bens e aguardaram ansiosos pelo evento. Quando a data passou sem cumprimento, o episódio ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Na tentativa de justificar o fracasso, Hiram Edson afirmou que Cristo não havia voltado à Terra, mas entrado no Santo dos Santos do Santuário Celestial para iniciar uma nova fase de seu ministério, chamada de juízo investigativo. Essa ideia foi posteriormente reforçada pelas visões de Ellen G. White, tornando-se uma das doutrinas centrais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Contudo, essa doutrina carece de fundamento bíblico. A Escritura afirma de modo inequívoco que a obra de Cristo foi única, perfeita e definitiva, não necessitando de fases adicionais de juízo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. E ainda, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Essas passagens demonstram que a obra redentora de Cristo foi consumada na cruz e que sua mediação celestial já é plena diante de Deus. Portanto, o chamado juízo investigativo não passa de uma tentativa humana de encobrir um erro profético, sem qualquer apoio nas Escrituras. Charles Taze Russell e as Testemunhas de Jeová. Entre os grupos que mais acumularam decepções ao longo da história estão as Testemunhas de Jeová, conhecidas por suas repetidas tentativas de determinar a data da vinda de Cristo. Cada vez que suas previsões falharam, a liderança do movimento foi obrigada a criar novas narrativas que não encontram respaldo na palavra de Deus.
O movimento iniciou-se com Charles Taze Russell, de 1852 a 1916, fundador dos chamados Estudantes da Bíblia. Ele e seus sucessores marcaram diversas datas para a volta de Cristo. Em 1914, anunciaram o fim dos tempos dos gentios e o início do suposto governo invisível de Cristo. Em 1925, já sob a liderança de Joseph Rutherford, foi ensinado que patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó ressuscitariam para viver na terra. Mais tarde, em 1975, outra previsão foi divulgada, desta vez relacionada ao Armagedon. Todas essas datas fracassaram, mas o grupo sempre buscou reinterpretar seus erros. A solução encontrada foi sustentar que, desde 1914, Cristo teria assumido um reino invisível nos céus, argumento utilizado para preservar a credibilidade da organização diante dos seguidores. Assim, em vez de reconhecer os equívocos, o movimento preferiu adaptar suas doutrinas, afastando-se cada vez mais do ensino claro das Escrituras. Outras tentativas modernas de marcar a volta de Cristo. No século XX e XXI, surgiram várias previsões sobre a volta de Cristo. O pregador Herbert W. Armstrong marcou datas como 1936, 1943 e 1972, todas sem cumprimento. Mais tarde, o radialista Harold Camping anunciou o arrebatamento para 21 de maio de 2011 e o fim do mundo para 21 de outubro do mesmo ano, mas as previsões falharam, gerando descrédito. Hoje, muitos pregadores ainda tentam marcar datas, ligando a criação do Estado de Israel em 1948 à parábola da figueira. No entanto, o texto bíblico fala também de todas as árvores. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. E Lucas acrescenta: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que o verão já está próximo. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 29 e 30. Ou seja, trata-se de uma ilustração natural sobre perceber sinais, e não de um cronograma profético específico sobre Israel. A expressão de Jesus, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34, tem sido alvo de muitas especulações. Alguns afirmaram que uma geração corresponderia a 40 anos, apontando a volta de Cristo para 1988. Outros defenderam 70 anos, projetando o cumprimento para 2018. Mais recentemente, surgiu a ideia de que uma geração teria 80 anos, estabelecendo 2028 como prazo final. Porém, o texto mostra que tudo isso se refere aos acontecimentos da consumação dos séculos e à grande tribulação, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Em seguida, Jesus declara: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Assim, a interpretação mais coerente é que esta geração diz respeito à geração do fim, que presenciará esses sinais e também a volta de Cristo em glória. Portanto, qualquer tentativa de definir datas com relação à vinda de Cristo é mera especulação humana. O ensino de Jesus permanece firme, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Por que esses movimentos fracassam? Ao longo da história, todos os movimentos que tentaram marcar a volta de Cristo resultaram em frustração e descrédito. Isso ocorre por diversas razões. A primeira é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitos ignoram as advertências explícitas de Jesus e dos apóstolos sobre a impossibilidade de fixar datas, como no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, e na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Outro motivo é o mau uso da hermenêutica bíblica. Textos proféticos são retirados do seu contexto histórico e literário e transformados em cronogramas artificiais.
O caso de William Miller, que interpretou Daniel, capítulo 8, versículo 14, de maneira equivocada, é um exemplo clássico de como uma leitura errada pode desencadear grandes decepções. Também é comum que esses movimentos sejam liderados por pessoas carismáticas, mas sem preparo teológico sólido. Seu entusiasmo é contagiante, mas acaba produzindo graves erros doutrinários. Esse cenário é agravado pelo sensacionalismo religioso, que alimenta expectativas por meio de supostos sinais extraordinários e de códigos ocultos, criando ansiedade coletiva e, quando nada se cumpre, conduzindo muitos ao ceticismo. Nos tempos atuais, um dos erros mais recorrentes é inverter o método correto de interpretação. Em vez de examinar as Escrituras e só então comparar com os acontecimentos mundiais, muitos pregadores tentam forçar os eventos históricos, políticos, sociais ou naturais a caber dentro da Bíblia, como se cada crise global fosse um sinal imediato do fim. A postura bíblica é o oposto, a palavra de Deus é o padrão, e os fatos devem ser compreendidos à luz dela, e não o contrário. As consequências desses fracassos são evidentes. Previsões falhas e escândalos resultam em descrédito da fé cristã e em zombaria por parte do mundo. Muitos grupos se fragmentam, criando novas doutrinas para justificar os erros cometidos, enquanto outros sofrem frustração espiritual, chegando até ao abandono da fé. A Escritura, porém, apresenta um caminho equilibrado. A volta de Cristo é certa, iminente e gloriosa, mas impossível de ser datada. O chamado bíblico é para que a igreja viva em vigilância, santidade e perseverança. Jesus declarou: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. O apóstolo Paulo reforça: de modo que não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Ele ainda descreve a expectativa cristã como aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. E assegura: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A história demonstra que todas as tentativas de marcar a volta de Cristo terminam em fracasso. Elas nascem da ignorância bíblica, da má interpretação das Escrituras, de lideranças despreparadas e do sensacionalismo religioso. O verdadeiro caminho da Igreja não é especular sobre cronologias ocultas, mas viver em santidade e perseverança, aguardando com esperança a vinda do Senhor, conforme Ele prometeu. Diante dessa realidade, somos chamados a uma vida de fé e preparo constante. A volta de Cristo não será anunciada por cálculos humanos, mas ocorrerá no tempo estabelecido por Deus. Por isso, cada cristão deve estar pronto. Como disse Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. O Senhor virá de forma repentina, e somente os que o aguardam em santidade participarão de sua glória. Hoje é o tempo de despertar, de fortalecer a fé e de amar a vinda do Salvador. Não se trata de adivinhar datas, mas de viver preparado todos os dias. Que cada coração receba este chamado: Cristo vem em breve, esteja firme na esperança, vigilante e fiel até o fim. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para ajudar na relevância. Aproveite a oportunidade para compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Se não gostou, deixe o seu dislike e comente como podemos melhorar. Professor Antônio Lima. Brasília, Distrito Federal. 15 de outubro de 2025.